Graça e paz, amados e queridos irmãos em Cristo. Neste início de noite, nós iremos dar continuidade ao estudo sobre a Igreja em Filadélfia. A carta à Igreja em Filadélfia, em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 ao 13. Nesta noite, com a ajuda do Senhor, nós iremos ver o penúltimo versículo, o versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse. Antes, nós iremos ter uma breve palavra de oração para que o Senhor abençoe esta palavra. Senhor Deus e nosso Pai, te damos graças mais uma vez pela oportunidade de podermos ouvir a tua palavra, de podermos falar a tua palavra. Ilumina-nos com a tua palavra nesta noite. Ilumina-nos com Cristo em nossos corações, em nossas afeições. Senhor, unge-nos para falar e ouvir. Nós dependemos de ti, dependemos do teu falar em nós, do teu Espírito falando em nosso espírito, em nosso interior. Unge-nos, Senhor, e abençoa-nos com a tua presença, com o teu Santo Espírito, com a presença de Cristo, nos guiando, nos ajudando, nos sustentando, nos suprindo em todas as coisas, abrindo o nosso entendimento para a tua palavra santa, para a tua palavra que é a verdade. Santifica-nos com a tua palavra e abre os olhos do nosso coração para que possamos conhecer mais de Cristo, mais do teu propósito. Em nome dele oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. O versículo 12, irmãos, de Apocalipse, capítulo 3, diz: Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Aqui, irmãos, no versículo 12, o Senhor, ele apresenta o galardão ao vencedor na igreja em Filadélfia. O versículo 11 diz que Filadélfia tem uma coroa guardada pelo Senhor. Paulo diz que esta é a coroa da justiça, guardada para todo aquele que ama a vinda do Senhor. Então, naquele dia, o vencedor, os vencedores, eles receberão esta coroa, a coroa da justiça. E aqui no versículo 12, o Senhor nos mostra o que abrange esta coroa, o que envolve o galardão de receber a coroa da justiça. Aqui nós vamos ver o que o vencedor da igreja em Filadélfia, ele recebe da parte do Senhor. Aqui as promessas ao vencedor, desvendando qual é o galardão do vencedor da igreja em Filadélfia e de todos aqueles que são vencedores, que são fiéis ao Senhor,
fiéis à sua palavra e ao seu testemunho. Irmãos, aqui no capítulo 12 ainda, nós vamos observar que todas essas consequências da fidelidade ao Senhor, elas procedem de sermos fiéis à palavra do Senhor, de guardarmos a palavra do Senhor e de não negarmos o nome do Senhor, de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento de vida com o Senhor, um relacionamento onde honramos o Senhor como a nossa única fonte de suprimento, onde dependemos dele para tudo. Aqui, continuando, irmãos, o Senhor promete ao vencedor: faloei coluna no santuário do meu Deus. O vencedor será feito uma coluna no santuário de Deus. Nós já lemos na palavra, já estudamos, que a coluna diz respeito à sustentação. Paulo cita Pedro, João e Tiago como colunas da igreja em Jerusalém. Em Atos 15, naquela comunhão que ele encontrou os irmãos, ele faz essa citação em Gálatas capítulo 2, daquela comunhão que aconteceu em Atos 15 em Jerusalém. E Paulo ali reconheceu que eles eram colunas da igreja em Jerusalém. Eles tinham a reputação por parte dos irmãos, por parte dos santos, que eles eram colunas, eram pilares ali da igreja em Jerusalém. A coluna diz respeito à sustentação, a algo que sustenta, que suporta. E aqui é o santuário de Deus, já na eternidade, na vinda do Senhor. É claro que aqui envolve o reino milenar, mas se tratando do Senhor, já é algo eterno. Pedro diz o dia eterno, que é a vinda do Senhor, onde entraremos no seu reino eterno. E se tratando das coisas do Senhor, sempre é algo eterno. Para nós será a entrada no reino milenar. Tem esse aspecto dispensacional para nós. Aqui o vencedor se torna coluna no santuário de Deus. O santuário do meu Deus. Aqui Cristo, ele chama Deus de o meu Deus, o Filho de Deus, chamando Deus de o seu Deus. Aqui, irmãos, Cristo, ele fala dessa forma, outras vezes ele fala, nosso Senhor fala dessa forma, nosso Senhor é Deus encarnado, Deus manifestado em carne, porque o Filho é eterno, o Filho é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele fala, o meu Deus, porque ele tomou sobre si uma natureza humana, ele se fez carne, ele se fez homem, ele nasceu como homem, e como homem, ele chama Deus de o seu Deus, ele se coloca numa posição de servo de Deus como homem. Mesmo aqui, onde o Senhor está ressuscitado, exaltado e glorificado, como homem, ele se refere ao Pai
como o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Não quero entrar em detalhes sobre isso, porque nós já sabemos o que certas pessoas falam sobre esse tipo de versículo, quando a Escritura cita dessa forma, por não terem um entendimento do que seja o Filho de Deus e o Filho do homem. Cristo, o Filho eterno de Deus, encarnado, manifestado em carne, vivendo em união com a natureza humana. Uma única pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas em uma só pessoa. Bendito seja o Senhor por nos mostrar isso, nos dar entendimento por isso. A graça, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Ao vencedor falou-lhe coluna no santuário do meu Deus. O santuário significa o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus irá habitar, o lugar de encontro entre Deus e o homem em Cristo. Trata-se da habitação de Deus. E essa habitação de Deus no homem e com o homem, ela só pode ocorrer em Cristo. Cristo, ele é o lugar onde Deus e o homem se encontram, são unidos e podem ter comunhão. E neste lugar, o homem em Cristo, por meio do Espírito, ele pode adorar a Deus, ele pode ter comunhão com Deus, ele pode contemplar a Deus, ele pode viver em união com Deus. Esse santuário é algo grandioso, magnífico, maravilhoso. Há pouco tempo eu ouvi um irmão, servo do Senhor, dizendo que este santuário, esse lugar de encontro, trata-se do desejo eterno de Deus, de, em Cristo, ter comunhão com o homem e ter um companheirismo, trata-se de companheirismo, onde haverá um companheirismo entre Deus e o homem em Cristo por toda a eternidade, o lugar onde Deus e o homem se encontram, e o homem em Cristo pode adorar a Deus, pode reverenciar a Deus, pode ter comunhão com Deus e desfrutar de Deus, gozar de Deus para sempre, que é o objetivo maior do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar de Deus, se deleitar em Deus, ter todo o seu descanso, todo o seu repouso, toda a sua satisfação em Deus por meio de Cristo, por estar unido totalmente a Cristo pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver alguns versículos, começando pela carta de 1 aos Coríntios, o capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse versículo mostra que os cristãos, os crentes, eles são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita
neles. Aqui o santuário de Deus se refere à igreja de Deus, à igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Uma citação à coluna novamente. A igreja é aquela que sustenta a verdade e proclama a verdade. E a igreja como santuário de Deus, mostrando que ela é o lugar da habitação de Deus. E nós precisamos também compreender que ela só pode ser habitação de Deus porque ela é o corpo de Cristo. Ela está unida a Cristo, que é o cabeça. O Filho de Deus é o genuíno, o verdadeiro santuário de Deus. A realidade do santuário de Deus é o próprio Cristo. Cristo, ele é a habitação de Deus desde a eternidade. Deus habita plenamente no seu Filho. Em João 17, também João 14, ele fala desse mistério. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, esta realidade de habitação é algo que existe desde a eternidade, é uma realidade que existe na Trindade divina desde a eternidade. O Pai habitando no Filho e o Filho habitando no Pai, por meio do Espírito. Então, esta mútua habitação é uma realidade que existe, que é desde a eternidade, no próprio Deus, no próprio Deus triuno, na Trindade divina, santa, gloriosa, excelsa e eterna, há esta realidade. E conforme nós vamos estudando, nós vemos que outras realidades que estão sendo concedidas à igreja, concedidas ao homem criado por Deus, concedidas a toda a criação, são realidades que ocorrem eternamente em Deus. São realidades divinas que são eternas na realidade do Deus triuno, na realidade da Trindade divina, no relacionamento das três pessoas da deidade, da divindade, da Trindade santa. E esse é um dos aspectos. A igreja como santuário de Deus. Lá em João 2, o Senhor falou sobre destruir este santuário, esse templo, e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava dizendo sobre o corpo dele. Ele era o templo de Deus, o santuário de Deus, quando estava na terra encarnado. E ele era a habitação de Deus. E por meio da sua morte e ressurreição, exaltação e glória, ele estende a realidade do santuário para os seus redimidos, os seus escolhidos, os seus crentes. Então aqui a igreja recebe essa dádiva. Por estar unida a Cristo, ela se torna o santuário de Deus, a habitação de Deus. E o 17 fala: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui ele falando sobre como edificar esse santuário espiritual que é a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, também chamado o edifício de Deus por Paulo. E nós vemos que
O vencedor é aquele que edifica esse santuário em Cristo, em cooperação com Cristo. Ele coopera na edificação do santuário e ele edifica de maneira adequada, com os materiais adequados, conforme nos é dito nos versículos anteriores de 1 Coríntios, capítulo 3, com ouro, prata e pedras preciosas. O ouro, ele fala sobre a natureza divina, sobre a divindade. A divindade se refere à natureza divina, às características divinas, às qualidades divinas do caráter de Deus. Se refere aos atributos divinos. Então, edificar com ouro é edificar com palavras que revelam, que comunicam os atributos divinos àqueles que ouvem, aos crentes, aos membros do corpo de Cristo, que são membros da igreja, que formam esse santuário espiritual em Cristo. A prata diz respeito à redenção de Cristo, à obra redentora de Cristo. E edificar com prata significa transmitir, comunicar palavras espirituais que revelam a obra redentora de Cristo, os valores espirituais da obra de Cristo para a igreja, para o santuário de Deus que está sendo edificado, o edifício de Deus. E a redenção de Cristo é o fundamento deste edifício, deste santuário. E aqui ela também se torna como um material para edificação do santuário de Deus. E edificar com pedras preciosas são ensinos que revelam, comunicam espiritualmente ao povo de Deus a obra transformadora e renovadora do Espírito Santo. E a obra transformadora do Espírito Santo é nos conformar à imagem de Cristo, nos fazer conformes à imagem do Filho de Deus, sermos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, pelo Senhor o Espírito, ou pelo Senhor Espírito, como no original. A obra do Espírito é nos transformar na imagem do Senhor, nos fazer parecidos, semelhantes, idênticos a Cristo, o Filho primogênito de Deus, nos concedendo as virtudes de Cristo, nos concedendo um viver humano que expressa, que manifesta, que glorifica a Cristo Jesus. É receber das virtudes do caráter da humanidade santa, pura, sem defeito, imaculada de Cristo, aquela humanidade que glorificava a Deus o Pai, que o manifestava, que o expressava de forma plena na terra. A obra do Espírito Santo é nos transformar e conformar à imagem gloriosa do Filho primogênito de Deus. Isso daqui também faz parte de um estudo e que é muito importante para nós entender sobre os materiais valiosos para edificação. Quando Paulo fala sobre edificar, ele está falando sobre ensino, sobre ministério,
porque a igreja é edificada por meio da palavra de Deus, do ministério da palavra de Deus. Em Efésios 4, todos aqueles homens dons que são dados para o aperfeiçoamento dos santos estão relacionados ao ministério da palavra. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, eles estão ligados ao ministério da palavra para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. E também em 1 Coríntios 14, Paulo fala que aquele que profetiza edifica a igreja. Então, edificar com ouro, prata e pedras preciosas significa o ensino, o ministério da palavra, que edifica a igreja por meio de palavras verdadeiramente espirituais, que revelam, comunicam, transmitem os valores espirituais, aquilo que é valoroso aos olhos de Deus, para edificação da igreja. E madeira, feno e palha, resumindo, são ensinos que não têm valor para Deus, ensinos que não revelam a glória dos atributos divinos, não revelam a glória da redenção de Cristo e não revelam a gloriosa obra do Espírito Santo de nos conformar ao Filho eterno de Deus, que é Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Isso é apenas um resumo. E esse santuário é edificado com ouro, prata e pedras preciosas. E os vencedores edificam este edifício de Deus, esse santuário de Deus. Edificam indiretamente, porque a edificação direta é feita por Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16 ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Isso já é um outro estudo, eu acabei aqui fazendo uma digressão, mas foi necessário porque o assunto fala sobre o santuário de Deus. O santuário de Deus está sendo edificado hoje na igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Depois, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta do apóstolo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esses versículos que eu estou usando é para mostrar que a igreja é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos a habitação de Deus como igreja, por estarmos unidos pelo Espírito a Cristo, que é o templo de Deus, o santuário de Deus. Louvado seja o Senhor. Depois, em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 20 até o versículo 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E esse edifício tem Cristo Jesus como a pedra angular. Um assunto também muito importante, Cristo como a pedra angular ou a pedra de canto, mostrando que quem ajusta esse edifício, quem une esse edifício é Cristo, porque a pedra angular, ela une as paredes, mantém elas unidas, juntas. Esse versículo, ele nos mostra que o Senhor Jesus, como a pedra angular, ele é a unidade da igreja. A unidade do Espírito é Cristo. O Espírito, ele revela Cristo, ele comunica Cristo, ele glorifica Cristo. Tudo que procede do Espírito é Cristo, é algo sobre Cristo. E a unidade do Espírito, a unidade revelada e comunicada pelo Espírito à igreja como um só corpo, é Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, o cabeça. Aí o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado. Cristo, ele deixa o edifício bem ajustado, essa pedra angular. O corpo é unido, é bem ajustado por estar unido a Cristo como a pedra angular. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja é um santuário dedicado ao Senhor. Como habitação de Deus, ela se dedica ao Senhor. Ela adora ao Senhor. Ela contempla a glória do Senhor, habitada pelo Senhor, e nele, adorando a Deus, contemplando a glória do Senhor. É para o Senhor, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ela se dedica para o Senhor. Esse edifício, a igreja, como edifício e santuário, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse santuário é a habitação de Deus no Espírito. Deus habitando no Espírito Santo em nosso espírito. Nós somos o santuário de Deus no Espírito, unidos ao Senhor, unidos a Cristo, como um só Espírito. Louvado seja o Senhor por tal santuário. E lá em Apocalipse, a palavra diz que o vencedor se tornará coluna no santuário de Deus, do meu Deus, diz o Senhor Jesus. E coluna ou pilar fala sobre sustentação. Eu realmente, irmãos, eu não consigo entender, entrar na realidade, no significado espiritual deste versículo, deste ponto, de sermos colunas deste santuário, porque é uma glória muito grande, é algo profundo, algo que extrapola o nosso entendimento, como que nós, criaturas que fomos redimidos, que somos tão pequenos, né, podermos ser coluna deste santuário, santuário que envolve Cristo, que é Deus,
e a igreja universalmente, que é o corpo de Cristo. Como os vencedores serão estas colunas no santuário de Deus. É algo que eu quero receber mais luz no Senhor, não no aspecto doutrinário, mas sobre a revelação, o entendimento espiritual, porque é algo que extrapola as nossas limitações humanas. Mesmo estando glorificados aqui, ainda somos homens, somos criaturas de Deus, seremos limitados ainda, embora estaremos num estado muito, excessivamente melhor do que esse, com uma condição, com possibilidades imensas, muito maiores do que estas que nós vivemos. Mesmo assim, é algo glorioso, maravilhoso, algo misterioso ser essas colunas que sustentam o santuário de Deus. E ele fala, daí jamais sairá. Que promessa maravilhosa, bendita e gloriosa. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O nome de Deus estará escrito sobre o vencedor. Aleluia. Mostrando que nós pertenceremos eternamente ao nosso Deus, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E ele também diz o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. Ter o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, eu acredito, pelo que eu aprendi, que eu estudei, que o Senhor trouxe um pouco de luz para mim, que a cidade, ela se refere a algo do governo de Deus, da autoridade de Deus, objetivamente falando. O governo, a autoridade de Deus. Então, ter o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que está relacionada ao governo e à autoridade divina, significa que, primeiramente, o governo de Deus, a autoridade de Deus, estarão sobre nós eternamente. Nós, primeiramente, seremos eternamente submissos, obedientes ao governo de Deus, à autoridade de Deus. Nós seremos governados por Deus, dirigidos, estaremos sob a autoridade de Deus eternamente. Nunca mais nos rebelaremos, desobedeceremos, nos revoltaremos contra Deus. Isso é algo gracioso que o Senhor irá fazer. Em segundo lugar, também significa que nós seremos os representantes do governo de Deus por toda a eternidade. Apocalipse 22 fala que nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Significa que nós reinaremos, governaremos, nós seremos os representantes do governo divino, da autoridade divina entre as nações, no novo céu e nova terra, pela eternidade. E a palavra também diz, e o meu novo nome, o Senhor Jesus terá um novo nome. Nós não fazemos ideia do que seja este novo nome.
nem é bom tentar especular, porque é algo que está incluído naquele versículo de Isaías, citado por Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, haverá o nome de Deus sobre nós e o novo nome do Senhor Jesus sobre nós, de Cristo, algo relacionado à dispensação do reino e ao novo céu e à nova terra, provavelmente. Aquela outra realidade, totalmente inédita, totalmente nova, que será a eternidade no novo céu e nova terra. Depois, o versículo 13, nós iremos abordar, para encerrar, uma palavra mais prática, envolvendo a situação das igrejas que são reveladas aqui em Apocalipse 2 e 3, abrangendo um pouco a parte profética, a parte histórica e a parte atual, o que abrange esse versículo. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito obrigado aos irmãos pela comunhão, por estarmos juntos em oração uns pelos outros, estarmos nos apoiando mutuamente no Espírito, pela palavra de Deus em Cristo. Nós precisamos uns dos outros, caminhar uns com os outros em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que o propósito dele seja cumprido em nós. Vamos encerrar com uma pequena palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua palavra santa, pela tua revelação espiritual, teu Espírito desvendando para nós, com entendimento espiritual, com sabedoria, os teus mistérios, os mistérios do teu reino, do teu propósito, da tua pessoa bendita e gloriosa. Obrigado, Senhor. Opera em nós essa palavra, com realidade espiritual, para crescermos e sermos transformados, conformados à tua gloriosa imagem. Em teu nome santo oramos, para a glória de Deus Pai. Amém.